noite, boa noite, cá estamos nós, de volta, em mais um direto, é mesmo, com o meu smile, ou o meu, pronto, isto, mas eu gosto do smile. Boa noite, alegria, estamos em direto. Depois de uma pausa de alguns dias, cá estou eu, de volta, não é? Para partilhar mais uns belos momentos de contabilidade de gestão. Ora, não sei se vou escolher o Smile ou vou pôr a boca no trombone e falar sobre contabilidade de gestão. Acho que vou ficar um bocadinho pelo Smile. Então, e quem me está a ver aonde? Já agora, de que cidade é que me estão a ver? Tenho imensa curiosidade para saber. Como é que é? Eu estou em Leiria, perto de Leiria. Onde é que me estás a ver? Queres escrever aqui nos comentários? Ora, muito bem. Eu acho que vou mesmo pôr a boca no trombone e pronto. E vou direto ao assunto de hoje. Hoje vou falar sobre como calcular custos numa empresa de. Ora, pois é, muito bem. Numa empresa de pastelaria. Imagina uma empresa que fabrica bolos, não é? Temos um belo desafio. Ora, porque uma pastelaria produz vários tipos de bolos, não é? Seja bolos de aniversário, bolos com massa de pão de ló, eu não percebo nada disto, bolos com, sei lá, massa, bolo de nozes, bolo de amêndoa, com recheio de chocolate, enfim, uma série de coisas, não é? Existem imensas variedades de bolos. O Chile deve estar a ouvir a falar-me de bolos e está zangado, não é? Portanto, devem estar a ouvi-lo provavelmente. Mas pronto, ele não está a ouvir a falar. Se calhar até está, não sei. Pronto. Mas não interessa. Ora, o desafio que nós temos aqui numa pastelaria é que nós temos uma mesma base, não é? E que depois podem ser feitos vários bolos diferentes. Então imagina, uma massa de pão de ló e depois nós podemos fazer bolos com uma cobertura de doce de ovos, com uma cobertura de chocolate, com um recheio de amêndoas, com etc. Então, como é que nós conseguimos calcular o custo de produção de cada um destes bolos? É que aquela base, aquela massa é igual, mas depois cada bolo tem especificidades diferentes, não é? Pelo recheio, pela cobertura ou outra coisa qualquer, não é? Pelo tipo de decoração, pela própria forma, se calhar pelo tempo de cozedura, e agora já estou a inventar, portanto, se tiver aí alguém que perceba disto, olha, e se eu disser uma grande asneira, desculpem-me, só sei de fazer um bolito cá em casa de vez em quando, é o que se arranja. Então, para nós calcularmos custos de produção, seja em que tipo de empresa for, aquilo que nós precisamos sempre são três coisas. E eu já falei nisso no último direto. Custo das matérias-primas que são consumidas naquele produto, custo da mão de obra que é utilizada para produzir aquele produto e outros gastos que são necessários para produzir aquele produto. Então, se neste caso concreto dos bolos, e isto acontece com muitas outras atividades, a matéria-prima é igual para o bolo com a cobertura de chocolate e para o bolo com a cobertura de doce de ovos, por exemplo, o que difere é a cobertura. Então, temos aqui um conjunto de matérias-primas que são iguais. E temos mão de obra que é utilizada para produzir os vários tipos de bolo, não é? Então, o desafio é conseguir repartir estes gastos que são conjuntos pelos vários
produtos. Então, nós temos que fazer um esquema, eu aconselho sempre os meus alunos a fazerem um esquema em que nós desenhamos o processo produtivo desde a primeira matéria-prima que sai do armazém até ao produto final. E, portanto, onde é que e quais são as matérias-primas e os custos, a mão de obra direta, gastos gerais de fabrico, que são comuns para os vários produtos, portanto, os custos conjuntos, e depois, para cada produto, neste caso para cada bolo, quais são os custos que são específicos de cada um deles. Que pode ser a cobertura, pode ser o tempo de cozedura, pode ser whatever, não é? Para nós conseguirmos repartir os custos conjuntos, nós temos que encontrar um critério. E o critério pode ser ou pelo valor de venda no ponto de separação, provavelmente já ouviste falar nisto, e este é o mais utilizado. Então, como é que nós calculamos o valor de venda no ponto de separação? O ponto de separação é o ponto em que estes produtos, esta massa que é produzida em conjunto para os vários bolos, neste caso, não é? É separada para cada um dos bolos. Então, este é o ponto de separação. Calcular o valor de venda no ponto de separação é simplesmente calcular o valor de venda daquela produção e depois retirar os custos que são específicos. Retirar os custos, por exemplo, no caso do bolo com cobertura de chocolate, então vamos retirar os custos relacionados com a cobertura de chocolate, seja a matéria-prima envolvida nessa cobertura, seja o custo da mão de obra, seja outros gastos que são específicos para aquele tipo de bolo. Ok? Depois temos, por exemplo, o bolo com cobertura de doce de ovos. Então vamos ao preço de venda desse bolo, vamos retirar os custos específicos da cobertura do doce de ovos, ou seja, a matéria-prima, a mão de obra e outros gastos gerais de fabrico. E assim sucessivamente. Então é desta forma que nós vamos ter o custo de, o preço de venda no ponto de separação. E depois é encontrar, nós vamos distribuir os custos conjuntos na proporção do preço de venda no ponto de separação. Não sei se deu para entender assim um bocadinho, enfim, um bocadinho teórico, isto depois com exercícios fica mais claro, mas se tiverem dúvidas coloquem aqui nos comentários, eu estou aqui a olhar a ver se há dúvidas, estejam à vontade para colocar dúvidas, para me colocar questões. Ajudou a entender? Ana, boa noite. Flávio, boa noite. Olha o Flávio que foi meu aluno já. Boa noite, Flávio. Que bom. Ora, a Ana está a ver-me de Alcobaça, reparei agora. Muito bem. Ajudou, deu para entender um bocadinho como é que é esta coisa dos custos conjuntos, como é que nós repartimos os custos conjuntos pelos produtos. Bom, eu espero que tenha dado para ficar com uma ideia. Coloquem-me aqui, Pedro Silva, boa noite. Coloquem aqui as vossas questões. Olha, e já agora eu aproveito para colocar uma outra questão. Que temas é que gostavam que eu trouxesse aqui nestes diretos? O meu objetivo é ajudar, enfim, partilhar um bocadinho, dar algumas dicas para quem está a estudar gestão, a área financeira, gestão, contabilidade, ou para quem quer simplesmente rever estas matérias. Portanto, trazer aqui assim alguns tópicos, não é? Porque isto, enfim, num direto também não dá para fazermos muito, mas dá para fazer alguma coisa. E eu terei todo o gosto em ajudar. Se me quiserem dar sugestões de temas que gostassem de ver aqui esclarecidos, sugiram isso, ou se preferirem enviar por mensagem privada, também pode ser. Em relação ao tema de hoje, ficou alguma dúvida, alguma questão?
Na página, na minha página do Facebook, Fátima Explica Gestão, podem fazer o download do e-book que eu preparei. É um download gratuito com os 3 passos para calcular os custos de produção. Portanto, podem fazer o download. Na publicação que vai ficar deste direto, também vão ter o link para fazer download desse e-book. E vou aproveitar para divulgar aqui uma coisa, uma novidade, é que acabei de lançar o primeiro programa totalmente online que se chama SOS Contabilidade e Gestão. Este programa SOS Contabilidade e Gestão vai ter um conjunto de aulas, sim, são aulas, em que eu vou explicar, tal como habitualmente explico aos alunos em videochamada, os vários temas sobre contabilidade e gestão, vão ter exercícios resolvidos, tudo, está tudo gravado, que podem ver no melhor horário para cada pessoa. E depois vamos ter também um grupo exclusivo no Facebook, onde eu vou fazer todo o acompanhamento para poder esclarecer as dúvidas, e de 15 em 15 dias eu faço uma videochamada, um direto, com as pessoas que estiverem inscritas nesse programa, para esclarecer também qualquer dúvida que tenham. Portanto, nesta publicação que vai aparecer na página do Facebook, vão ter o lançamento deste programa para se poderem inscrever. Acho que vai ser uma excelente solução para quem estuda contabilidade. Vi agora a Cátia. Cátia, olá, boa noite. E não sei se me querem colocar mais alguma questão. Se não me quiserem colocar mais questões, eu termino como comecei, com o meu smile, o nosso smile, não é? Porque afinal de contas haja um sorriso. Vou só aqui espreitar novamente os comentários que estão aqui mais em baixo. Ok? Não temos mais dúvidas. Por mim é um gosto. Amanhã estarei cá com um novo tema às 21h05. Está bem? Beijinhos e abraços. Obrigada por me terem feito companhia no dia de hoje. Então, até amanhã às 21h05 novamente. Está bem? Se me quiserem enviar sugestões de temas, força, enviem-me mensagem. Ok? Até amanhã. Beijinhos. Boa noite.